Então, essa é a nossa 13ª aula. Aí hoje, oficialmente, a gente começa o assunto de cálculo diferencial. A gente falou aí nas últimas aulas várias coisas importantes que vão aparecer, tá? Só para a gente lembrar. A gente falou sobre limite, definição de limite por epsilon e delta. A gente falou sobre assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Né? A assíntota horizontal é aquele limite da função no infinito. Às vezes a função no infinito ela tende a um número. E aí ela tem uma assíntota, que é uma reta deitadinha, assim, horizontal. Ou às vezes a função não está definida em um número e ela está tendendo ao infinito. Por exemplo, a 1 sobre x, quando x tende a 0, não existe esse limite. Ela faz assim, né? Ela faz assim, isso. Aí ela tem uma assíntota vertical no 0. A 1 sobre x, né? Deixa eu fazer um desenho só para a gente ir recapitulando essas coisas aqui na nossa conversa. Então, uma assíntota vertical é quando você tem a função, ela tem um comportamento maluco, mas no infinito ela se aproxima de um ponto, de um valor, né? Sei lá, 4. Então quer dizer que tem uma reta, a reta y igual a 4, que no infinito essa função parece a reta y igual a 4. Né? Isso é uma assíntota horizontal. Pode ser no mais infinito ou no menos infinito. Beleza. Outra coisa são as assíntotas verticais. E aí eu dei o exemplo da 1 sobre x, né? Que tem o x igual a 0 como uma assíntota vertical. Que é essa reta aí que eu desenhei. Então tá bom. Então a gente falou sobre assíntotas. Aí a gente falou sobre aquelas propriedades algébricas do limite, que o limite da soma é a soma dos limites. Lembrando sempre que o limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites menores, né, eles existam e sejam bem definidos. Isso é bem importante para a gente. Senão você não pode separar. A gente fez vários exemplos de quando você não pode separar. Outra coisa importante, o limite do quociente da divisão é a divisão dos limites, desde que ambos existam e o denominador seja diferente de 0. Mas isso não quer dizer que se o limite do denominador for 0, o limite da fração não existe. Né? Então, por exemplo, uma coisa importante que a gente viu é isso, que se ambos existem, né, o limite quando x tende a p de f de x sobre f de p, sobre g de x, isso aqui a gente pode calcular como limite quando x tende a p de f de x, dividido pelo limite quando x tende a p da g de x. Mas sem condição, não é sempre que você pode fazer isso. Isso aqui você só pode fazer se os dois limites existem, né? Isso aqui é válido. Isso é válido se ambos os limites existem, né? E o limite do quociente é diferente de 0. Mas isso não quer dizer que se o limite do quociente, não, do denominador. Isso não quer dizer que se o limite do denominador for 0, o limite da fração não existe. Só quer dizer que você não vai poder calcular desse jeito. Né? Então a gente viu um exemplo. Né? O limite quando x tende a 1 de x² menos 1 dividido por x menos 1. Esse aqui eu não posso escrever como o limite do numerador dividido pelo limite do denominador, porque vai dar 0 dividido por 0. Né? O denominador está dando 0, então eu não posso usar esse teorema, que o limite da divisão é a divisão dos limites. O que eu tenho que fazer? Tenho que achar alguma técnica, né? Eu tenho que simplificar, eu posso colocar na calculadora para fazer uma estimativa, posso fazer o gráfico, tá? Mas o que eu não posso fazer é dizer que isso aqui dá 0 sobre 0. Beleza. Nesse caso, né, a gente viu que isso é uma função racional, né? É um polinômio dividido por outro polinômio, e eles têm uma raiz em comum. E aí eu ensinei uma técnica para vocês, para resolver isso, que é a gente fatora.
A gente fatora esses polinômios. Em cima vai dar x mais 1 vezes x menos 1. Embaixo é o x menos 1. E aí a gente pode cortar, porque o x é diferente de 1, né? E aí vira só o limite quando x tende a 1 de x mais 1, que vale 2. Que vale 2. Legal. Então isso é muito importante, tá? Esse teorema de que o limite da divisão é a divisão dos limites é essencial. Só que a gente não pode esquecer das condições, tá? Em cálculo, tão importante quanto saber os teoremas é você saber a condição quando você pode usar o teorema. Isso não é tão claro no ensino médio. No ensino médio parece que é só decorar a regrinha e usar a regrinha. Aqui não. Aqui, quando você está em matemática superior, você tem que saber exatamente quando que você pode usar. Tá? Isso é bem importante. Beleza. O que mais a gente viu? Essas propriedades algébricas. Aí a gente viu os limites laterais. A gente falou sobre limite lateral. O que era o limite lateral? Aquele limite quando ele vai por cima ou vai por baixo para calcular o valor da função. Né? E a gente viu que uma condição para o limite existir é que ambos os limites laterais existem e dão o mesmo valor. Né? Então isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente usa toda hora. O limite quando x tende a p de f de x existe, dá um valor L. Isso aqui é equivalente a dizer que os dois limites laterais existem. E os dois dão P. Dão L, desculpa. Então essas coisas são equivalentes. Se os dois limites laterais existem e dão o mesmo valor, quer dizer que o limite no ponto existe e dá o valor do limite lateral. Então isso é uma setinha dupla, C e somente C. Se os dois existem e eles não dão iguais, se os laterais existem e não dão iguais, quer dizer que o limite no ponto não existe. Se um dos limites laterais não existe, quer dizer que o limite no ponto não existe. Tá? Então isso é importante para a gente. Essa equivalência, absorver essa equivalência dos limites laterais. Tá bom, estou fazendo um recap aqui de tudo que a gente viu de limite até agora. E aí a gente viu o limite trigonométrico, os limites trigonométricos, e os limites trigonométricos são o limite fundamental da trigonometria, né? Que é o limite que diz que quando o x vai para zero, seno x e x são a mesma coisa, são muito parecidos, né? É isso. E também o limite que diz que 1 menos cosseno x sobre x, esse aqui dá zero. Tá? Então esses são limites que não adianta. Se você não souber de cor, na hora da prova, dificilmente você vai fazer. Tá? A gente vai aprender uma outra técnica, que é a técnica de L'Hopital. Mas para resolver um limite, se não puder usar L'Hopital, você vai ficar de mãos atadas. Tá? Então é bom decorar esses dois limites aqui, que são os limites trigonométricos. Aí a gente falou dos limites exponenciais também. Além do limite trigonométrico, a gente falou dos limites exponenciais e a gente falou do número de Euler. Né? Então, a gente fez várias aulas de limite. Né? Agora, olhando assim, 12 aulas é bastante coisa. É que teve umas aulas de recapitulação do ensino médio também. Mas só de limite foram 8 aulas. Se eu contei certinho, foram 8. Então, o E a gente definiu primeiro como limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Né? E esse é um que você olha e você fala, 1 mais 1 sobre x, 1 sobre x vai para 0. 1 mais 0 é 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Mas está errado, esse raciocínio está errado. Tá? Esse raciocínio está errado porque 1 elevado a infinito, né? Primeiro, não é 1. Não é 1, é um número que tende a 1. Elevado a um número que tende a infinito. Essas coisas elas se balanceiam para dar um número de Euler que é aproximadamente... Não, só saber 2.718 para mim tá ótimo, tá? Não precisa saber o endereço completo do número de Euler.
Eu já falei essa analogia aqui em outra aula para vocês, mas você saber 20 casas do π, 20 casas do e, não quer dizer nada, tá? A importância disso é zero. Porque se eu for me descrever, falar, ah, não, o Jonas é o cara que mora lá no CEP, sei lá, 0, 15, 27, 32, sei lá. Isso não é uma descrição boa. Você falar mais ou menos onde eu tô, né? Uma descrição boa é falar, ah, não, Jonas é professor, Jonas, sabe? Você dá características intrínsecas do objeto. Então, no caso do e, o que define o e é esse limite. E quando aparecer esse limite, a gente tem que reconhecer que esse é o limite do número de Euler. O que mais? A gente também viu que e elevado a a, né, o limite de e elevado a a, então esse aqui é outro importante. A gente também tem o limite do ln, né? A gente falou sobre o ln, que é o logaritmo na base e. Quando o e é a base do logaritmo, você tem esse ln. Eu vou deixar nesse board linkado o board que a gente fez isso. Se não me engano, isso foi o board 10. Acho que foi isso. Acho que foi na aula. Acho que foi nossa aula 10 que a gente falou sobre os limites envolvendo o número de Euler. Tenho quase certeza. Foi na aula 10 mesmo. Tá? Que mais a gente precisa saber? Bom, eu vou colocar aqui todos os limites que a gente viu naquela aula. Todos eles são limites importantes para a gente saber. Espera aí. Vou passar a página aqui. Ó. Todos esses são limites super importantes para a gente saber. Vou sumir um pouquinho. Que são os limites envolvendo o número de Euler. Essas coisas aparecem na prova, tá? E não é tão fácil transformar um limite no outro. A gente fez isso, né? Eu transformei esses limites um no outro para vocês. Tá tudo lá na aula 10. Só para vocês lembrarem que não é a coisa mais fácil do mundo fazer essas transformações. Então ajuda também ter isso decoradinho por flashcards, né? Ajuda a decorar isso com flashcards. Beleza. Então a gente falou dos limites trigonométricos, a gente falou dos limites exponenciais, aí a gente falou também de limites no infinito, né, que é a história das assíntotas. A gente falou de limite de função composta, isso é um negócio importantíssimo. Limite de função composta, que inclusive a gente fez o primeiro exercício que eu mostrei para vocês na última aula, na aula 12, era um exercício de limite de função composta. Mas o limite de função composta, o que eu acho mais importante para a gente saber de cor, é que quando você vai calcular o limite, quando x tende a p de f de g de x, se a f for uma função contínua, isso aqui é a mesma coisa que a f do limite. Tá? Se a f for contínua no valor do limite. Se a f for contínua a toda parte, aí é mais válido ainda. Mas isso aqui vale se a f for uma função contínua. Então a gente está fazendo esse recap por quê? Porque a gente vai precisar usar todas essas coisas, tá? Se a f for uma função contínua em azinho, que é o limite quando x tende a p de g de x. Beleza. Se ela for uma função contínua, aí a gente pode usar essa equivalência. E aí a gente ainda falou de dois teoremas super importantes, né? Um deles é o teorema do valor intermediário, né? Que eu comecei a teoria falando sobre ele. Teorema do valor intermediário. Em inglês, vocês têm que saber em inglês também o nome, né, das coisas, claro. É o IVT, é a sigla dele. É Intermediate Value Theorem. Acho que é assim que escreve. Intermediate Value Theorem. Eu vou... Intermediate Value Theorem. Deixa eu ver se é assim que escreve. Intermediate Value Theorem. Não, perfeito. É assim mesmo. Tá bom. Aí vocês têm o IVT. O que o IVT diz mesmo?
Né, o IVT ele é um prolongamento do que a gente chama de teorema de Rowley. Com 2 L's, né? Teorema de Rowley. Não é roll de papel, né, de interpretação. É roll com 2 L's. É um cara, esse roll. O teorema de Rowley diz o seguinte, também conhecido como teorema do anulamento. Se você tem uma função contínua e tem um ponto que ela é negativa e tem um ponto que ela é positiva, né? Então ela tem uma raiz, tem um x que faz ela dar zero. Não importa como. Tem algum x que vai fazer ela dar zero, né? Então, se f de A vezes f de B é negativo, né? O que está falando? Que um é positivo e outro é negativo. O sinal deles é trocado. Então, existe um x entre A e B, se o A for menor do que B, né? Ou entre B e A, tal que f de x igual a zero. Beleza? Esse é o teorema de Rowley. Aí o teorema do valor intermediário, ele vai além. Ele é o cara que vai além. Ele diz o seguinte. Se você tem um A que vai para f de A e você tem um B que vai para f de B, aí não importa qual y que você tem aqui no meio, você tem que ter um x que vai parar nesse y. Não importa o x que você tem aqui, tem que ter algum... Não importa o y, você tem que ter algum x que vai parar lá. Então, se y pertence ao intervalo aberto f de A, f de B, aqui, qual que é a condição do IVT, tá? Isso é importante também. Estou falando que vocês têm que saber as condições de cor, tem que falar a condição, né? F é contínua e o domínio de F é um intervalo. Tá? A condição é essa. Beleza. Então, se você tem um y que está entre f de A e f de B, existe um x tal que f de x igual a y. Outro jeito de descrever o teorema do valor intermediário é dizer o seguinte: a imagem de uma função contínua por um intervalo, né? Se o domínio dela é um intervalo, então a imagem é um intervalo também, tá? Então isso aqui é uma consequência importantíssima do IVT. Então, a imagem de uma função contínua é um intervalo. Claro, desde que o domínio seja um intervalo. Se o domínio não for intervalo, pode ser que ainda assim a imagem seja um intervalo, tá? Acontece. Então, isso é um negócio de ida. Ele não está falando que se a imagem é um intervalo, então o domínio é um intervalo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se o domínio é um intervalo, então a imagem é um intervalo. Não vale a volta, tá? Isso é importante. Beleza, então a gente falou do IVT, falou do teorema de Rowley e a gente falou, o último teorema que a gente falou foi o teorema do confronto, que eu falei também que às vezes o pessoal chama de teorema do sanduíche. Teorema do confronto. O que o teorema do confronto diz mesmo? Que se você tem uma função f, você tem uma mzinha de x, que é menor ou igual que uma f de x, que é menor ou igual que uma m zona de x, então, se quando x tende a algum ponto, e pode ser até no infinito, ficou torto isso aqui, hein? Pronto. Se elas vão para o mesmo valor, né? Se o limite, quando x tende a p, dessas duas dá L, então o limite da f também tem que dar L.
Se você prende uma função entre duas outras funções, que o limite dessas duas coincide, então essa que está no meio tem que ter o mesmo limite, tá bom? Isso é importante para a gente. Legal. Então isso foi uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Eu vou travar esse vídeo, porque o próximo vídeo eu vou começar a falar de derivada.